E assim estamos de volta com mais um vídeo. Apocalipse 2 agora. Apocalipse 2. Revelação. Ok? A Bíblia das Testemunhas de Jeová traz muito bem esse livro com o título de Revelação, porque Apocalipse significa revelação. Ok? Revelação. É assim que traz a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. E assim dizendo e assim falando, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová é a que traz a tradução fiel nesse sentido. Certo? Por exemplo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Testemunha de Jeová traduz o termo corretamente. Escreve ao anjo que está na congregação de Éfeso, certo? Tenho aqui um texto das Testemunhas de Jeová. Escreve ao anjo da congregação que está na congregação de Éfeso. Por outro lado, também é uma tradução tendenciosa, certo? Porque eles não se consideram igreja. Por um lado, é a palavra igreja que não existe, já que é um termo copiado, passado do grego para o latim, do latim para o português. É um termo que não existe, porque deveria ser traduzido. Por outro lado, a palavra anjo, da mesma forma que passou de melech, que é o hebraico, para mensageiro, para angelos ou angelos no latim. Primeiro no grego, angelos, depois angelos no latim e depois anjo no português, que também não é uma tradução, certo? Mas uma forma transliterada e um pouco reduzida da palavra, quando na verdade a palavra significa mensageiro. E aí nós entendemos que são 3 tipos de anjos ou de mensageiros. Temos o celestial da parte de Deus, temos os demoníacos da parte de Satanás, que são os chamados anjos caídos ou mensageiros caídos, e temos o mensageiro humano, que também são chamados de ângelos, aqueles que levam a mensagem, certo? Que tem a missão de levar uma mensagem, são chamados também de anjos, são 3. Agora, no caso do humano, foi traduzido corretamente para mensageiro. E por que no caso espiritual não traduziram a palavra como mensageiro, assim como também não traduziram a palavra, o termo igreja, que significa congregação. Como eu disse, essa transposição de palavras é um pouco tendenciosa, porque nós sabemos que quem realizou essas primeiras traduções foi a Igreja Católica. E aqui ela quis marcar o seu poder, pois eles sempre disseram que a igreja está acima de tudo. A igreja, o clero da igreja, está acima de tudo e de todos. E aí, a simples tradução como congregação, como reunião, como assembleia, não ficaria muito bem. Por outro lado, a tradução das Testemunhas de Jeová, eu a elogio por um lado, por traduzir o termo igreja corretamente, como deve ser feito por congregação, e digo que também é uma tradução tendenciosa. Veja que eles traduziram igreja, não traduziram a palavra
ângelos, que quer dizer mensageiro. E por que eles traduziram igreja para a congregação corretamente? Porque eles não veem muito bem esse negócio de igreja, eles não se consideram uma igreja, ok? Não se consideram igreja, mas apenas congregados, apenas uma assembleia, como é chamado biblicamente, certo? Corretamente, biblicamente, assembleia é união. Ok? Então, essas duas palavras, anjo e igreja, praticamente não existem, porque deveriam ser traduzidas, deveriam trazer a tradução mensageiro para anjo e congregação, assembleia, reunião para igreja. O caso é que congregação, assembleia é simplesmente uma reunião, não dá tanto poder a alguém como tem hoje os donos de igreja, que em muitos casos virou um grande negócio financeiro. Não é à toa que muitos deles têm jatinhos e jatãos. Jatinhos e jatãos. Então diz assim, nós vamos ler como está aqui nesta versão. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ok? E você vê que o castiçal aqui, representando a igreja, os 7 castiçais. Veja que cada castiçal, o hebraico, tem 7 braços. Cada castiçal tem 7 braços, e nos quais é colocado azeite e acende-se para iluminação. São 7, ou seja, uma reunião, realmente uma congregação. Até a simbologia do castiçal já diz o que é a eclésia, uma reunião, uma congregação em união. E são de ouro, que representa a divindade, ou seja, congregação, reunião divina de Deus para tratar dos negócios divinos, celestes. Pois, como já mencionamos, existia também a eclésia política, a reunião política, que também era uma eclésia, mas ninguém traduz por igreja, né? Não é muito interessante que ninguém traduz por igreja? Assim também como ninguém traduz os ângelos humanos ou os mensageiros humanos como anjo. Então nós vemos aí realmente uma grande tendenciosidade. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que até hoje ninguém sabe com certeza o que seja isso, esse primeiro amor. Ninguém sabe com certeza, existe somente especulação. Muitos acham que o povo estava desviado, ou que não amava o próximo, que os irmãos não se amavam, que não ajudavam o próximo, não ajudava aqueles que estavam necessitando. Mas a verdade é que esse texto, esse verso ainda fica no ar, pois não se sabe com certeza o que seja isso. Que deixaste o teu primeiro
amor. Mas vê-se algumas qualidades: sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, depois de uma declaração dessa, de elogio, fica difícil, então, você realmente entender o que é esse primeiro amor de que fala aqui esse texto. Éfeso era uma das mais importantes cidades para os romanos, certo? E era ali que era adorada a grande Diana, certo? A deusa do amor, da fertilidade, do sexo. A grande Diana dos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Bom, tirarei o teu castiçal. É bom lembrar que o texto diz ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, é uma carta para a liderança, para o líder. É que muitas vezes as pessoas se esquecem disso. E quando prega, prega apenas para apunhalar a igreja, para chicotear a congregação. E ninguém se dirige ao líder da congregação. Pois o que é que o texto diz? Que a carta foi enviada a ele. Certo? E o próprio texto diz, se você não se consertar, não se endireitar, eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. A congregação que está sob sua autoridade. Se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Nicolaítas, seguidores de Nicolau, ou da doutrina de Nicolau. Nicolau foi um dos escolhidos, se é que é esse Nicolau que está se referindo, lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Um dos 7 escolhidos, juntamente com Estevão, Nicanor, Nicolau. Foi um dos escolhidos, homens de boa reputação, em uma outra qualidade, cheios do Espírito Santo. Mas aqui já não é mais um homem, se é esse, não é mais um homem cheio de reputação e cheio do Espírito Santo, pois plantou uma semente perniciosa, daninha, uma erva daninha no meio da congregação, no meio do povo. Pois que aborreces as obras dos nicolaítas, e já haviam muitos deles, muitos seguidores da doutrina de Nicolau. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Ao que vencer. Portanto, é mistério que todos nós vençamos e sejamos vencedores. Ok? Então o texto ele termina com uma declaração a toda a congregação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio
do paraíso de Deus. Mas o início da carta é uma advertência à liderança local, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolos de nação, sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Lembra-te, pois, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No singular, o teu primeiro amor. Então é complicado entender isso aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, tirarei a congregação do seu poder. Você não será mais o seu dirigente, a sua autoridade, o seu pastor. O que mostra o amor de Deus por seu povo, por sua congregação, querendo que quem esteja à frente dela sejam pessoas capazes, pessoas fiéis. Como diz aqui o texto. E parece que, nesse caso aqui, é algo muito grave na vida desse dirigente, desta congregação, da congregação de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Será que dá para entender que, se fosse um texto aqui direcionado a toda a igreja, toda a congregação, não faria sentido que todos conjuntamente tivessem abandonado isso aqui que ele chama de primeiro amor, mas que é um caso particular apenas do dirigente, do anjo da igreja, do mensageiro da igreja, do líder da igreja, do pastor da igreja, do sacerdote da igreja. Você pode estranhar uma declaração dessa, minha declaração, que você e eu, nós nunca ouvimos falar sobre isso. Sempre ouvimos dizer que tudo o que aqui está escrito foi contra a igreja em geral, isentando o seu dirigente de qualquer erro, de qualquer culpa, de qualquer pecado. Mas não é isso que está dizendo aqui. Eu sinto muito. Valeu? Esse é o capítulo 2 até o versículo 7. Logo, logo estaremos de volta. Esse não é um canal de explicações profundas das Escrituras. É apenas o meu pequeno parecer. Não tenho aqui, não posso trazer um caudal de conhecimentos teológicos, históricos, culturais, porque não tenho, mas o pouco conhecimento que eu tenho dá para entender aqui que é uma censura, uma exortação dirigida ao dirigente da igreja, ao líder espiritual dessa congregação. Se não te arrependeres, se não te arrependeres, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, tirarei a congregação da sua mão, do teu poder, da tua autoridade. Ok? Removerei, se não te arrependeres. Valeu, tchau, tchau. Se você está procurando um canal de explicações profundas das Escrituras, sinta-se à vontade. Existem muitos vídeos na internet, muitos textos, até a Wikipédia também.
Valeu, tchau, tchau, bye, bye.